Patrocínio Keep Cooler, perfeito para qualquer rolê. Apoio Besni, combina com você. Sabesp, água sabendo usar não vai faltar. Governo de São Paulo, estado de respeito. Realização TVB Band Litoral e Nova Brasil FM. Ponto de encontro de hoje começando, gente, vamos falar de saúde, de esporte, tá demais. No primeiro bloco, Alberto Santini falando de terapia ortomolecular e no segundo bloco, a gente vem para a primeira etapa do primeiro Festival Porto Cidade, tá demais. Agora, vamos começar com o assunto de saúde. Aqui ao meu lado, Alberto Santini. A gente sempre fala muito sobre terapia ortomolecular, os benefícios que traz para a alma, para o corpo, para a mente. Mas hoje eu queria começar falando, nessa época do ano que você fica ali, entra o ar-condicionado, sai, é chuva e depois é muito calor. Altas intensidades de temperatura, tanto quentes como frias. Então você fica muito ali aberto a vários tipos de doenças, inclusive gripes, resfriados. Como que a terapia ortomolecular ataca justamente isso? Na verdade, é exatamente a terapia ortomolecular, quando ela começou no seu estudo, foi exatamente para quê? Se usar da parte química para aumentar a resistência, a parte imunológica e emocional. Então, atualmente, como eu falo, eu nunca vi, em 28 anos que eu estou na área, tantas pessoas com problemas de baixa resistência, parte imunológica e parte respiratória. É sinusites, rinites, faringites, amidalites, ites gerais, falta de ar, muitas pessoas com tuberculose, tá impressionante. Inclusive, outro dia eu estava vendo no canal nobre de rádio que passa no Brasil inteiro, comentando que praticamente 70% da população do estado de São Paulo está com algum tipo de problema respiratório. Então, nós temos hoje tratamentos, sempre analisando que a terapia ortomolecular, nós fazemos já uma avaliação, não pensando só no sintoma em si, a gente não analisa o sintoma, a gente analisa a pessoa, sempre como um todo, a nível personalidade, emocional e fisicamente, mas nós usamos estruturas de elementos que são relacionados também a estados infecciosos, propensões a viroses. Por exemplo, você pega uma estrutura de cobre, ouro e prata, mais manganês, cobre, magnésio, ele pega estados infecciosos e propensões a viroses. Tem estruturas relacionadas a todos os tipos de problemas respiratórios individualmente para cada tipo, sinusite, rinite. Quando é necessário associar algum tipo de fitoterápico, base de ervas medicinais. Eu sou muito adepto disso, até por ter feito, não só me especializado em ortomolecular, mas também na medicina tradicional chinesa. Na China, quando eu estudei lá, na Universidade de Fujian, grande parte dos tratamentos eram utilizados com ervas medicinais. E no Brasil, a nossa fauna e flora traz uma gama enorme de oportunidades através desses produtos naturais para associar aos tratamentos. Então, por exemplo, eu gosto de usar muito um lado que não se enxerga, porque eu não vejo o lado do ser humano só como matéria, mas matéria é energia e consciência. Então, a parte química dos oligoselementos, da reposição da ortomolecular, o movimento do tratamento seja por fora o que você é por dentro. Tem uma mente equilibrada, o metabolismo reagindo para que por fora, pele, unhas e cabelos, seja uma consequência disso. Mas tem um lado que não se enxerga. Por exemplo, eu até brinco que se eu penso na comida e salivo minha boca, então o meu emocional também me gera sintomas. Existe um lado que eu vejo, por exemplo, de chakras, que você perde, são pontos que você perde e absorve energia, onde muitas pessoas não sabem nem que isso existe. Mas, por exemplo, existe um floral que é de cosmos, crisântemos, hortelã, maracujá, milfolhas, azaleia e jasmim, que atua no floral do chakra cardíaco, que ao mesmo tempo que ele pega a expressão da personalidade e dos sentimentos, que é aquela sensação do... Ele também atua na sensação de parte respiratória. Então eu procuro fazer essa associação de conhecimentos para fazer com que a pessoa fique bem de cima para baixo, jogando para fora, mas de fora para dentro. É terra e atmosfera. Você sabe que eu acho interessante você falar dessa questão de florais, enfim, porque desde os primórdios ali, desde a época da bisavó, da tataravó, muitas cuidavam dos netinhos, dos filhos, com ervas medicinais, com frutas, né? A gripe, faz uma limonada, e assim, com as vitaminas da própria natureza. E eu acho que com o tempo, o dia a dia, isso é uma opinião até minha, mas acredito que de muita gente que está assistindo,
a velocidade do nosso cotidiano foi aumentando numa quantidade tão exorbitante que as pessoas perderam um pouco desse laço com a natureza e virou tudo muito mecanizado. Um remédio para isso, um remédio para aquilo. Remédio que eu digo remédio mesmo, né? Químico, de farmácia. E aí eu acho que exatamente esse trabalho que você faz, Santini, de restabelecer essa ligação com a natureza e juntar essa questão dos chakras, principalmente hoje nas doenças, transtornos mentais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu acho muito legal a gente falar um pouquinho disso, como que a química pode ajudar também nessas doenças. Porque, por exemplo, como eu estava comentando, que hoje a avaliação da terapia ortomolecular, nossa visão é uma visão francesa, que foi desenvolvida lá, os estudos, que é onde eles pegaram grupos de pessoas, analisaram com os testes laboratoriais, só que eles tiraram a margem de erro. Porque, por exemplo, o sangue, por exemplo, não mostra personalidade, pensamentos, sentimentos e emoções. Um teste de fio de cabelo, que é muito bom, usei muito no passado, ele pode ter muitos excessos químicos que não são nossos. A própria água pura tem cloro. Então, durante anos de pesquisa, eles pegaram os grupos e eles foram vendo que cada grupo tinha seu elemento comum que enfraqueceu, quimicamente falando, mas esse elemento que enfraqueceu pode estar gerando a falta dele outros sintomas além da pergunta. Então, assim, eu tenho um sintoma principal, esse elemento enfraqueceu e ele começou a gerar outros sintomas pela falta, tá? Que às vezes eu não estou perguntando no gráfico de mineralograma, que é onde nós fazemos a avaliação, só que ele vai aparecendo por trás das questões. Então a pessoa vai responder no primeiro dia aquelas várias questões e vários sintomas, só que vai me mostrar uma estrutura de óleos elementos, onde que pela estrutura eu vou começar a contar quem é a pessoa, dentro da personalidade dela individual, se ela é agitada, se ela é apática, se ela é pensativa, a química vai contar. Emoções, que tipo de emoções que estão com problemas? Todo mundo vive emoções, mas quando ela começa a transpor ao limite do suportável da sua vida, já é caso de pensar num tratamento. Então, por exemplo, medo todo mundo tem, mas esse medo está mudando minha vida, eu já estou começando a entrar em pânico, por exemplo, está me gerando sintoma físico. Então, nós tivemos aqui vários relatos agora no final do ano, lembra? Eu passei um depoimento com vocês, que foi um sucesso, inclusive, assim, de pessoas que nos procuraram por ouvir alguém que um dia se tratou com algo que se sentiu bem. E, infelizmente, no Brasil, as pessoas não conhecem muito a terapia ortomolecular. Quando fala ortomolecular, pensa, é para emagrecer. Não, eu até falo assim, que para você ser por fora, você tem que estar bem por dentro. Então, a nossa visão é mente e metabolismo fora a consequência. O emagrecer faz parte do equilíbrio. Então, até para esse objetivo, você tem que estar equilibrado. Senão, você emagrece e volta pior do que estava antes. Hoje eu estou muito a voz do povo aqui nesse programa. Eu quero justamente perguntar as dúvidas que as pessoas têm. Aí você fala, Marcela, existe um desequilíbrio químico, né? Quando a gente fala em depressão e ansiedade, que é o que está devastando aí a população, acho que do mundo, né? Não só no Brasil. O que gera esse desequilíbrio? É algo pessoal de cada um ou não? São circunstâncias externas? Ou é a qualidade de vida da pessoa? O que gera? Porque eu vejo pessoas em diferentes idades, em diferentes situações sociais. Eu já vi pessoas muito bem financeiramente com depressão e pessoas que não estão bem financeiramente ótimas. Então, assim, eu não acredito nem que seja uma questão ligada a dinheiro, né? Explica um pouquinho disso pra gente. Eu falo que, assim, nós somos que nem um computador. Nós temos a nossa memória no nosso aparelho, só que muitas vezes entra um vírus pro computador, não é assim? Entra a memória, instala no aparelho, cria um registro na memória. Então, na verdade, nós estamos recebendo informações que muitas vezes vão gerando registros na memória das nossas células. E muitas vezes isso pode ser consciente ou não. Tipo, eu sei porque eu estou assim, porque eu estou passando uma determinada situação, ou separei o casamento, ou eu perdi dinheiro, ou então pode ser milhões de informações que eu sei que eu estou assim. Mas muitas vezes eu não sei porque eu estou assim. Eu estou tudo bem, minha vida está tudo legal, por que eu estou no meio da festa? Só que tsunami, PCC, 11 de setembro, caso Isabela, coronavírus, são tantas informações que vão passando no decorrer dos anos da nossa vida que muitas vezes nós não temos a consciência. A gente não lembra, mas foi gerando vários registros de informações que uma hora, no meio do nada, no meio da festa, você manifesta os sintomas sem saber o porquê. Então nós temos duas formas. Para mim não importa se você é consciente ou não. É que assim, sujou a piscina, é bem assim, que na química, sujou a piscina, você tem que jogar cloro, não é assim? No nosso metabolismo, sujou a piscina, que é o nosso metabolismo, nós temos que usar elementos, que é como se fosse cloros de um ser humano, só que relacionados a tipo de emoção que esteja te prejudicando mais. E nós chamamos também, muitas vezes, o grupo de síndrome, porque a síndrome, como eu falo, é síndrome de desadaptação. São situações conscientes ou não, que eu sei porque eu estou assim ou eu não sei porque eu estou assim, só que eu estou desse jeito. Então a síndrome é uma desadaptação a uma qualidade de vida
que eu quero mudar e não estou conseguindo, isso me trava e me joga para baixo. E começa a gerar o quê? Angústia, tristeza, melancolia, desânimos, medos, apatia e insegurança. Fazendo um link com isso, Alberto, que você está falando para mim, uma outra questão muito, muito assim, importante que eu acho que a gente tem que evidenciar aqui. Redes sociais. Nós estamos vivendo em uma era digital, onde as pessoas abrem um feed ali, né? Uma lista de pessoas postando fotos e vídeos e imagens da própria vida que nunca são negativas. Então você vê a sua vida passando por vários momentos turbulentos, que é o que todo mundo passa, mas expõe só os momentos bons. E aí você começa a se deprimir no sentido que eu acho que a gente tem uma responsabilidade de falar sobre isso, no sentido que a pessoa começa a ver só o bom do outro e só o ruim de si mesmo. Isso destrói a pessoa emocionalmente. E a terapia... Não é uma realidade, na verdade, né? É utópico, é utópico. E a terapia ortomolecular consegue ajudar também nesse sentido de equilibrar isso, né? Sim. O nosso objetivo é, como eu falo, se as pessoas fossem flores e eu fosse um jardineiro, eu não vou mudar o clima, mas nós podemos fortalecer o terreno metabólico dessa flor para que ela comece a se erguer física e emocionalmente para viver o clima de uma maneira melhor. Sofrendo menos nos momentos ruins e aproveitando melhores os tempos bons. É como a flor boa no jardim, ela está em pé. A fraca caiu, a do meio está balançando. Na nossa técnica existe o equilibrado, o bloqueado e o desequilibrado. O nosso objetivo é exatamente analisar você como um todo, personalidade, emocionalmente e fisicamente, pela parte química, te devolver esses elementos para que você comece a se reestruturar para viver a vida o melhor possível. Incrível. Eu queria que você finalizasse aqui pra gente falando como que tem o acesso a você, aonde você fica, o telefone já está entrando aqui na tela agora pro pessoal, mas faz um convite pro pessoal vir aqui te ver. Sim, o nosso telefone aqui é 32856993 em Santos. Pode entrar no nosso site também, que é o www.santiniortomolecular.com.br, que lá tem os telefones tanto do Instituto de Santos quanto do Instituto de São Paulo. E brevemente estão com novidades aqui em Santos, que nós estamos inaugurando um instituto novo também, tá bom? E falando em novidade, olha só, gente, você fica ligadinho aí, quem já velejou, quem gosta de uma regata, porque no segundo bloco tem o primeiro Festival Porto Cidade, com uma prova incrível de regata, emocionante. Você fica aí, que eu volto já já no segundo bloco. Olha, o idealizador, o fundador da De Bueno e quem pensa nesses projetos incríveis que está inovando, não é mais só corrida, agora temos regata. Denis Bueno aqui comigo, está arrasando, né? Você criou o primeiro festival Porto Cidade. Esse evento a gente criou para comemorar os 128 anos do Porto de Santos e eles adoraram o projeto, que engloba uma regata que tem uma ligação muito íntima com o porto, com o mar, e também criamos a corrida Porto Cidade, que traz o público em geral para participar do evento. Então, que é um esporte muito inclusivo, hoje o esporte mais popular no Brasil é a corrida de rua. E são dois eventos que acontecem no fim de semana do aniversário do Porto, que é no dia 2 de fevereiro. Dia 1º a regata, com mais de 60 barcos participantes. A gente tem dois eventos acontecendo simultâneos, que são a regata monotipo, que são os barcos pequenos, a gente está com aproximadamente 35 barcos, e a regata oceânica, que são os barcos grandes, que acontece lá em frente à Ana Costa, que são barcos muito grandes, com até 12 participantes em cada barco. Barcos muito caros, com muita tecnologia, e aproximadamente 27 barcos. Então temos aqui aproximadamente 60 veleiros participando desse evento. É a primeira regata que a De Bueno está fazendo e a gente está adorando, a gente está abrindo com outros esportes. A gente já o ano passado já criou a Copa Gol de Ouro de futebol. Aqui você é meio que pioneiro nisso na região, né, Denis? A gente já tem bastante tempo que a gente organiza eventos esportivos aqui na região, né? Então agora a gente está começando a criar outros eventos com outros esportes. E vai ter mais novidade esse ano, com outros esportes que a gente vai estar lançando, ainda não posso divulgar, a gente está finalizando. Mas esse evento aqui é um evento muito importante para a gente, que a gente tem o patrocínio do Porto de Santos, que está lançando o selo Porto Cidade, que é um selo que faz a integração da cidade com o porto.
Então é uma marca que o Santos Port Authority, que é o Porto de Santos, a SPA, está querendo divulgar em todos os eventos deles a partir de hoje, que é o lançamento do selo Porto Cidade, que vai ser feito agora na premiação pelo Tércio, presidente do Porto de Santos. E várias empresas que atuam no segmento do Porto estão apoiando a gente nesse evento, como a Sopesp, a Aba Infra, a Cosan, Rumo, a Wilson Sons, a Santos Brasil, BTP, a Praticagem. Todas essas empresas que atuam no Porto estão apoiando esse nosso evento esse fim de semana e, graças a Deus, está sendo um sucesso. Eu achei muito interessante o fato de você, nesses 2 dias que você dividiu, um dia ser aqui na praia, com a regata, a interação do mar, que tem super a ver com o Porto, e no outro dia ser no centro de Santos, porque o centro de Santos ele tem um peso simbólico em relação ao Porto muito forte, né? Ali é o coração mais ou menos de tudo que gira, escritórios e agências ficam localizadas no centro. Então eu achei que você teve um simbolismo muito assertivo. Essa foi a ideia em função do selo Porto Cidade, que é a marca. Então Porto Cidade, a gente fez a regata aqui no mar, e a corrida na cidade, em frente à Prefeitura de Santos, fazendo a ligação com o lançamento do selo. Você já entrou numa regata alguma vez? Eu já velejei quando... Pronto, Denis. Já velejei, inclusive o Alexandre, que é o nosso consultor técnico aqui na parte da regata, eu velejava muito com ele quando eu era adolescente na categoria Hobby Cat. Curiosidade de Denis Bueno, gente. Tanto que quando a gente resolveu fazer esse evento, a primeira pessoa que eu liguei foi o Alexandre. Bom, vem me ajudar nessa porque você conhece tudo. E agora a gente tá nesse meio de regata também. Então, olha, mais uma curiosidade sobre o Denis Bueno. A gente vai continuar por aqui porque tá demais, gente. Bora lá. Aqui comigo, Ricardo Molitsas, ele é gerente executivo do Sopesp, o sindicato que está super atuante aqui na região, né? Como que é para vocês essa integração num torneio desse como vela, amanhã pedestrianismo, como que é fazer parte disso? Eu acho muito importante, né? O Porto completando 128 anos, é um porto da importância do Porto de Santos. Nós, operadores portuários, também o maior sindicato de operadores do país. Eu acho que a gente precisava estar junto, né, nessa integração Porto-Cidade. O Porto tem uma importância fundamental para a nossa região, não só para a cidade de Santos, mas eu entendo que para a nossa região, né, hoje quase 30% do nosso comércio exterior passa pelo Porto de Santos. Então eu acho fundamental esse estreitamento, né, através do esporte e com a participação de todos nós. Para quem faz parte do sindicato também é bem bacana essa interação, essa harmonia entre todo mundo. Primeiro festival Porto Cidade, acho que é uma novidade muito feliz, né, para todos. Eu acho que foi uma ideia muito bacana e a gente não podia estar de fora dela, né? A gente está participando junto, patrocinando o evento, então eu acho que é uma iniciativa muito bacana e que eu acho que vai perpetuar aí em Santos, aí vai marcar essa data em Santos por muito tempo daqui para frente. Aqui comigo, Tércio Carvalho, ele é presidente da Santos Port Authority, SPA. Que evento incrível, engrandecedor, tanto para o Porto como para a cidade. Primeiro festival Porto Cidade. Eu acho que vocês conseguiram, a intenção de vocês era quebrar aquele muro, né? Aquela barreira entre o Porto e a população. Foi engrandecedor esse evento. Como que é para você? Eu acho que estou muito satisfeito com o evento. A ideia justamente é fazer essa aproximação. Todo mundo conhece alguém, ou algum parente, ou algum amigo que trabalha no Porto, mas as pessoas não olham o Porto de frente e o Porto também não olha a cidade de frente. Então a ideia é justamente resgatar essa relação do Porto com a cidade. Hoje o evento é justamente reinaugurar essa relação e lançar um selo, que seria o selo Porto Cidade. Muitas empresas do Porto ajudam a cidade e isso não passa desapercebido. Então a ideia é justamente aproximar
o porto das relações socioambientais com a cidade. A própria corrida, né, as inscrições da corrida serão destinadas para a instituição beneficentes. Então a ideia é justamente fazer essa aproximação e festejar o aniversário do Porto com isso. Secretário Nacional de Portos, Diogo Piloni aqui comigo. Olha, para o Porto, acredito que seja incrível uma iniciativa como essa, patrocinadores envolvidos com atividades portuárias abraçando, né, essa ideia, e o esporte, né, que assim, a gente não tem nem o que falar, pega desde jovenzinhos até adultos, pessoal da terceira idade, da melhor idade aí, né? Como que tá sendo? Não, é excelente, assim, poder prestigiar um evento como esse, um evento em que o Porto de Santos lança aí uma campanha de um melhor relacionamento entre o Porto e a cidade. Um porto que ano passado deu muitos resultados positivos, seja financeiros, contábeis, de investimentos realizados, mas prova com isso que pensa muito além da questão financeira, econômica, pensa nas pessoas. Então pensa na oportunidade de integrar melhor, isso que é uma fonte geradora de receita, de empregos, mas também se articula com a vida da cidade. Então é importante que o Porto promova essa aproximação, para que a gente tenha um cidadão, né, seja de Santos, do Guarujá, que não esteja mais de costas, né, para o Porto, que observe essa importância econômica e social que o Porto tem. Santos tem grande responsabilidade sobre grande parte da movimentação financeira que tem no país. E muitas pessoas moradoras daqui fica como se fosse longe, inalcançável, né? Acredito que esse evento de hoje ataca justamente o que vocês queriam, que é aproximar o pessoal daqui justamente de uma potência dessa como é o nosso Porto no Brasil. Exatamente. O Porto ele tem uma importância para o Brasil de uma forma geral, né? Ele traz a possibilidade da movimentação de quase 1/3 da balança comercial brasileira. E nesse cenário é até desafiador você olhar também para dentro, ou seja, para o impacto que esse porto traz para as pessoas que moram na localidade, né? E fazer com que esse impacto seja positivo, um impacto que gere oportunidades, que gere emprego, que gere riqueza para a população do município. TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão. Patrocínio Keep Cooler, perfeito para qualquer rolê. Apoio Besni, combina com você. Sabesp, água sabendo usar não vai faltar. Governo de São Paulo, estado de respeito. Realização TVB Band Litoral e Nova Brasil FM.